Olá, eu sou o professor Palhares e se você é novo no canal, muito prazer! Nessa série de vídeos, eu resolvo e discuto as questões do concurso de 2019 do IFAM, o Instituto Federal do Amazonas, especificamente para o cargo de docente em matemática. Bom pessoal, tudo beleza? Então, dando prosseguimento aos nossos vídeos de Monkey Off, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre a organização, né? Não só a organização do código em si, que é fundamental, né? Mas também, e talvez até mais importante, a organização dos diretórios e dos nomes dos arquivos auxiliares, né? Vocês devem ter percebido que meus slides não são só texto, né? Eles têm muitas imagens, tem figuras, gráficos, tabelas e tudo mais. E a gente precisa... Bom, eu no caso, ou você pega isso de algum lugar ou você mesmo faz, né? Eu gosto de fazer os meus materiais auxiliares, né? E eu preciso organizá-los, né? Então, vou mostrar para vocês aqui a pasta de projeto, né? A gente tem aqui... vocês percebem que não tem nenhuma figura aqui, né? Aqui, o que eu guardo na pasta de projeto, né? Pasta de projeto eu guardo o arquivo fonte e o arquivo compilado, né? Que seria o PDF. Aqui nesse meio do caminho tem esses arquivos auxiliares que a gente sempre cria quando a gente está compilando. Eu não preciso deles, então eu deleto. Tá? Tomem sempre cuidado para não excluir o arquivo text, né? Esse é o mais importante. Bom, então vocês veem que a pasta ela fica organizada, né? Cadê as figuras então? Bom, é lógico, as figuras vão estar dentro da pasta Figures, né? Esse é o nome do diretório que eu uso para guardar as coisas. Vocês veem que aqui, ó, tem todas essas imagens que eu usei durante a produção das aulas, né? Inclusive algumas que eu não usei, né? Por exemplo, essa era uma figura que eu ia utilizar para um exercício. Eu refleti melhor e percebi que essa daqui era uma figura melhor. Então, vocês veem que eu tenho uma nomenclatura de nome, né? Essa aqui é a figura da questão 47, subseção A, né? Aqui era a versão antiga dela, então eu ponho .old. E aí eu consigo ver como que eu fui melhorando minhas aulas, né? Com o passar do tempo, eu guardo também o registro. Então, é importante você ter uma pasta para organizar as coisas que você usa. E uma nomenclatura de nome também, quando você está trabalhando com projetos maiores como livros e coisas do tipo, né? Ou com artigos aí que tem uma grande quantidade de imagens aí, coisas que você precisa às vezes colocar 100, 200 imagens. Então a estrutura de nome, né, ela ajuda muito a você fazer um código mais automatizado, né? E aqui eu também guardo os arquivos que geram essas figuras, né? Então, por exemplo, eventualmente se eu vou fazer algum teste algébrico em MATLAB para ver se a resposta está certa, eu guardo o arquivo. Se eu vou construir uma imagem aqui em GeoGebra, eu guardo o arquivo fonte, né? Mas vamos ver então como que a gente conecta isso com o código, né? Bom, eu vou trabalhar hoje na questão 45, tá? Então, a gente tem aqui a questão 45, né? Beleza? Vocês podem perceber que eu gosto de deixar também as coisas fechadas aqui, para que fique mais fácil você achar, né? Então, bom, se você já tiver compilado uma vez o seu arquivo, você tiver o PDF dele aqui na pasta, você pode abrir ele direto por aqui, sem ter que compilar, tá? Olhando a questão 45, a gente pode perceber que ela é uma questão que não está com a resposta, né? Ela está aqui, ela vai da 45 para 46 direto. Então, esse é o frame que a gente está vendo, né? O frame da questão 45 aqui, ele tem a pergunta e a figura, né? Então vamos olhar. A figura, a pergunta está em negrito, por isso que ela está com um texto mais grossinho. E a figura, né? Desculpa, o texto está em negrito e a figura, então ela está aqui naquele diretório, né? Figures barra fig45.key, né?
aqui é de question, então é seção 45, subseção question, tá? Aqui eu coloquei um label também, mas para esses slides eu não usei, mas não importa agora. E sem legenda, né? Tá. Vejam que eu dividi aqui 75% da largura para texto e 25% para imagem, né? Para que ele ficasse mais ou menos do mesmo tamanho. Se eu tivesse deixado mais largo isso, ele ia ficar muito mais alto do que o texto. Então você tem que também trabalhar nessas larguras para conseguir ter uma estética bonita, né? E tem uma parte aqui que está comentado, né? Bom, isso aqui é parte da resposta, né? Pessoal, eu vou descomentar. Aqui é a resposta que vai cair nesse slide. E aqui é aquela parte extra que eu mostro lá, algumas propriedades do hexágono, né? Então, eu vou descomentar isso também para compilar os dois de uma vez só, né? Para a gente não perder muito tempo. Então a gente tem aqui esse frame, esse pedaço aqui que eu descomentei primeiro é essa parte que não está aparecendo ainda, e um outro frame, né? Mas antes de eu compilar, eu só quero que vocês deem uma olhada. Aqui a gente está no frame, no slide 13 de 29, né? Por que 13 de 29? Se a gente tem 25 questões e cada questão tem um slide para ela, então 25 slides, a gente ainda tem a capa, o sumário, né? E lá no final tem a referência bibliográfica, tá? Então, 25 mais 4, 29, né? Por isso que a gente está no slide 13 de 29. Mas, se você olhar aqui, ó, em slides de fato, a gente está no slide 18 de 71. Por que é diferente, né? Por que tem mais slides aqui em cima do que no contador? Bom, se eu estou colocando aqui um frame a mais, né? Além desse complemento que eu vou pôr um frame a mais, quando a gente compilar, a gente vai ter aqui então 13 de 30, beleza? Então vamos compilar. Então, agora a gente vai aumentar de 29 slides para 30 slides, tá? Porque o processo que demora aí, né? Ele está compilando justamente aqueles frames. Se a gente olhar para a pastinha, você vê que os arquivos mudam bastante, né? O PDF está em 0K e agora que acabou de compilar 1,7 MB, então ele aumentou bastante de tamanho, né? E aí vamos agora para a questão 45 aqui. Então, esse era o pedaço do frame que estava comentado que eu descomentei, né? Bom, quando eu coloco aqui, vocês veem que agora essa informação que está aqui vai aparecendo. Aqui você tem uma equação, né? E essa equação ela vai aparecendo aos poucos. Bom, eu poderia ter colocado o slide para aparecer direto assim, né? Agora a gente de fato tem o 13 de 30 aqui. Opa! Mas nota uma coisa, né? Conforme eu vou colocando as informações, no contador ele continua 13 de 30, né? Só que se a gente olhar lá em cima, aqui a gente está no 18 de 96, 19 de 96, 20 de 96, 21, 22, 23. Então, a título de sistema, cada novo slide aqui, cada nova informação que aparece é como se fosse um slide novo sobreposto, tá? Então, na verdade, esse slide aqui, ele tem vários frames, né? Ele tem esse aqui seria o primeiro frame, esse o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, 12º e 13º frame, né? Bom, nesse caso, talvez não fosse tão fundamental ter tantos frames assim. Veja bem que a informação ela tá com uma sequência lógica, né? Você lê isso aqui da esquerda para a direita, você lê isso aqui de cima para baixo, e tudo faz um certo sentido lógico. Quando a gente olha para a questão 45, a parte onde eu provo aqui as propriedades do hexágono, né? Vocês podem perceber que isso aqui já é um pouco mais complicado. Se eu tivesse colocado só o slide final aqui,
vocês podem perceber que a informação ela está um pouco confusa, né? Eu leio isso aqui, depois isso, ou eu leio isso, depois isso, né? É isso, depois isso, depois isso, depois isso, e depois isso, e qual que é a ordem que essas coisas têm que aparecer, né? Então, pensar na forma como as coisas aparecem, a gente usa esse comando que é o comando pause, né? Então, vou abrir aqui o código desse slide. Vocês veem aqui, ó, eu coloquei a figura aqui. A figura ela está ocupando 50% do espaço, né? E nos outros 50%. E aí eu vou para o próximo frame. O próximo frame está aparecendo esse seno. Então, quando eu dou um pause aqui, ele cria um novo frame e no frame anterior ele não coloca toda a informação. Então, eu vou pausando para ele aparecer aos poucos. E aí ele vai criando 35, 36, 35, 36, 37. Ele vai criando novos frames, né? Então aqui a gente não tinha certeza se esse pedaço vinha logo antes desse. Qual que era a continuação. Com o frame, ó, eu já decido que esse triângulo aqui corresponde a isso e depois ele continua para cá. Então a gente acaba usando essas pausas para decidir o que o leitor vai ver em que ordem para ajudar a organizar as ideias, né? No caso de um slide desse que ele é bem carregado de informação, faz todo sentido, né? E aí, agora falando um pouco dessas figuras, né? Vocês veem que eu poderia ter jogado essa figura mais para o canto, poderia ter organizado um pouco diferente. Eu alinhei isso exatamente dessa forma para vocês verem que a escala está coerente, né? Então quando a gente... então eu vou voltar agora para a minha estrutura de diretórios, né? E falar um pouco sobre os arquivos auxiliares. Vocês podem perceber que essa figura aqui, bom, foi eu que criei ela, né? E como que eu criei ela? Eu utilizei um arquivo GeoGebra. Então, aqui o 45, figura 45, está correspondendo ao exercício 45, tá? Se eu, por acaso, errei essa figura por algum motivo, eu quiser criar outra, para eu desenhar ela desse jeitinho bonitinho, eu deixo ela guardada aqui. Então eu tenho esses arquivos todos guardados para eventualmente quando eu preciso modificar. E a questão de gerar o arquivo também é muito importante, né? Veja que a taxa de proporção entre a figura e a nomenclatura dela, ela é igual para todas as figuras, né? Então, se eu tiro o zoom disso, por exemplo, que eu gerei essa figura assim. Então, você tem uma taxa de proporção entre o pixel, entre a grade aqui e o tamanho da letra. Se eu tiro o zoom disso, mudou essa taxa de proporção. Então, eu tenho que me preocupar também na taxa de proporção de cada figura aqui, né? E na forma como eu vou tirar o print dela. Senão, aqui, por exemplo, a grade dela aqui no fundo tá grande, né? Conforme eu vou dando zoom nessa figura, a grade atrás mudou e o tamanho da figura da nomenclatura aqui da letra em relação à figura ficou grande. Se eu tirar um print com isso aqui enorme, a letra vai ficar muito pequena quando ela entrar para a proporção da imagem, entende? Então você precisa ponderar isso para que tudo fique homogêneo na hora de você construir a sua arte final, né? Então não só a posição onde você coloca as coisas, mas a forma como você gera essas figuras também traz total diferença aí no quão profissional fica o trabalho final, né? E, lógico, a organização do seu diretório e do nome dos seus arquivos facilita muito na hora de você conseguir trazer toda essa quantidade de informação de forma organizada e homogênea, né? Então, pessoal, por hoje era isso, né? Quis trazer um pouco para vocês sobre a organização
de toda a estrutura do código, né? Não só do código quanto dos diretórios. E aí nos próximos vídeos a gente vai ver algumas técnicas um pouco mais avançadas para conseguir sequenciar essas ideias de uma forma adequada, né? Então por hoje era isso, muito obrigado. Enfim, chegamos ao final dessa jornada. E não é que todos vocês sobreviveram? Parabéns por terem enfrentado esse desafio até o fim. Me conta nos comentários como foi a sua experiência e que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Se inscreva no canal e me acompanhe nas mídias sociais, @professor Palhares. Muito obrigado e até o próximo projeto.